uma coisa interessante que, se nós pensarmos nisto, uma das consequências da Terra ser redonda é que, à medida que as coisas estão mais longe de nós, elas vão se escondendo abaixo do horizonte. Porquê? Porque eu passo a ter a Terra no meio. Eu preciso ter uma certa altura para conseguir ver coisas que estão na superfície da Terra e estão distantes de mim. Para as coisas que estão próximas, pronto, eu tenho a altura, não é? E se houver uma montanha também, pronto, enfim, consigo ver a montanha, não é? Mas se as coisas estiverem a partir de uma certa distância, elas, no fundo, podemos imaginar, se eu estiver na superfície de uma esfera, uma coisa que está a uma certa distância, a esfera vai curvando para baixo, não é? Do meu ponto de vista, a esfera curva para baixo, e uma coisa que está bastante longe de mim e está em cima dessa esfera, eu deixo de conseguir ver porque passo a ter a esfera no meio, não é? E Gonçalo, já agora, só antes de tu avançares, vamos imaginar, por hipótese, se a Terra não fosse uma esfera e fosse tudo plano e não houvesse obstruções, eu, na verdade, deveria ver objetos distantes até onde o meu olho conseguisse discernir, não é? Porque se a Terra fosse plana, não haveria a tal curvatura, como estavas a dizer, a impedir-me o campo de vista, não é? Eu não precisava de subir a objetos altos para ver uma coisa distante, não é? Sim, quando não houvesse, por exemplo, muita umidade no ar e assim, coisas que dificultam a visão. Claro, sim, ou poeiras no ar, não é? Sim. Quando temos o tempo limpo, sem grande obstrução, devíamos conseguir ver, basicamente, infinito, ou seja, ou até, não necessariamente infinito, mas até aparecer um obstáculo suficientemente alto para nos impedir de ver o que está para além dele. Ou até chegarmos a um objeto tão pequeno, não é? Que os meus olhos já não conseguem discernir. Também há esse limite de resolução, não é? Mas a partida exato, não haveria obstáculo feito pela curvatura, não é? A curvatura não seria um obstáculo, não é? Sim, mas com um telescópio suficientemente potente tu poderias ver a distância que bom ponto. Quisesses, exatamente, até teres um obstáculo. Portanto, mesmo que os teus olhos não conseguissem ver isso, não é? Claro. E é aqui uma coisa... o primeiro ponto tem a ver com isto da visibilidade do horizonte. Pronto, com base neste raciocínio... depois, é assim, isto coloca alguns problemas, não é? Porque a verdade é que se nós estivermos em terra, o terreno nem sempre é plano, não é? Tem altos e baixos e não sei o quê. Mas como é que se contorna isto? Indo para o pé de um corpo de água, portanto um lago ou um oceano. Portanto, isto vê-se especialmente bem na água. Porquê? Porque a água, quando está em repouso, um corpo de água grande, em repouso, forma uma forma... a superfície da água fica horizontal, não é? Pelo menos se não houver ondas, não é? E, portanto, é o sítio ideal para fazer este tipo de experiências. E é engraçado porque isto até nos permite, em certas condições, fazer uma estimativa do raio da Terra, e era precisamente por aí que íamos começar, porque era um exercício em que pediam para calcular o raio da Terra, que eu vi neste tal livro de física que estávamos aqui a falar, e que despertou a minha curiosidade para este ponto. Então, como é que era este exercício? Nós depois vamos pôr um diagrama na pasta de documentos partilhados, porque isto, realmente, ser um diagrama pode ser complicado de visualizar. Mas, basicamente, como é que podemos fazer isto? Imaginem que estão na borda de um lago, e tem que ser um lago até grandinho, não é? O exemplo que eles dão aqui é um lago com cerca de 6 km, não é? 6,1 km. E nós temos que saber a distância de um lado ao outro do lago. Estou a pensar como é que podemos fazer isto. Isto talvez dê para fazer, não sei exatamente qual é a distância, não sei se sabes, Bernardo, na ponte Vasco da Gama. Sim. A ponte de Vasco da Gama, sabes que distância é que tem? Quanto é que mede de uma ponta à outra? Não sei, mas vou já saber. Diz, eu acho que são mais do que 10 km. São mais do que 10 km. Ok, então em princípio dá para fazer. Eu digo já. Dá para fazer. Talvez seja até demais. Tem 12,3 km, na verdade. 12,3 km. Então até o dobro daquilo que estava no exercício. Mas pronto, no exercício, basicamente, imagina, nós temos um lago e nós estamos na borda do lago, não é? E não conseguimos ver a margem da outra ponta. E quando se diz a margem, é o ponto em que a água toca na areia, não é coisas na outra margem, porque se a outra margem tiver relevo, podemos ver coisas que estão na outra margem, não é? Portanto, é o ponto em que a água toca na areia. Portanto, que exemplo é que eles dão? A pessoa está na beira do lago e sabe, através de um mapa da região, qual é a distância entre o ponto em que está e a outra margem do lago. Então, a pessoa, estando deitada no chão, não consegue ver a outra margem e vai-se levantando até conseguir ver o ponto em que a água toca na areia do outro lado do lago. Certo. Não é? Quando nós estamos deitados no chão, nós não conseguimos, se o lago for suficientemente grande, nós não conseguimos ver outra margem. Porquê? Porque, lá está, por causa da curvatura.
Mas à medida que nos vamos levantando, a dada altura vamos conseguir ver a outra margem. Portanto, se quando estamos em pé a nossa altura não for suficiente para ver esta outra margem, temos que começar a subir uma escada, subir uma árvore, subir algo desse estilo, até estarmos a uma altura suficiente para ver a outra margem. Quando chegamos a essa altura, medimos a distância entre os nossos olhos e o chão na nossa margem do lago, ou do rio, neste caso, no exemplo do Tejo, não é? Portanto, medindo essa distância, conseguimos fazer aqui um triângulo com, basicamente, imaginem um triângulo entre nós, a outra margem e o centro da Terra. Na margem do lado de lá, como estamos a olhar para o ponto em que a água toca na areia, a distância entre esse ponto e o centro da Terra é igual ao raio da Terra. Depois temos um lado do triângulo que é a distância entre o lado de lá e o sítio onde nós estamos, não é? Que vemos através do mapa. E depois, do nosso lado, quando nós conseguimos ver outra margem, a distância entre os nossos olhos e o centro da Terra é igual ao raio da Terra mais a altura que nós medimos, não é? E se nós fizermos se nós desenharmos um diagrama, e nós vamos mostrar o diagrama com isto nas notas, não é? O ângulo na outra margem deste triângulo vai ser um ângulo reto. Portanto, temos aproximadamente, não é? Temos um triângulo retângulo. E o que acontece quando temos um triângulo retângulo? Podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, não é? E, no fundo, no sítio onde nós estamos, a distância entre os nossos olhos e o centro da Terra é a hipotenusa, portanto, R mais H, não é? Portanto, isto ao quadrado é igual à minha distância ao outro lado da margem, que vamos chamar D ao quadrado, mais o raio da Terra ao quadrado, que é a distância entre a outra margem e o centro da Terra. Portanto, reparem, nós sabemos a distância. Vejam o diagrama na pasta partilhada enquanto estão a ouvir este episódio, porque é muito mais fácil. Exato, é muito mais fácil. Estava-me a custar fazer isto sem estar a ver o diagrama. Vendo o diagrama torna-se muito óbvio o que é que estamos aqui a dizer, não é? É muito fácil fazer a conta. Exato, mas repara que temos uma equação simples de segundo grau, qualquer aluno do secundário sabe fazer isto. Acho que se aprende no não me lembro se é no 7º, se é no 8º ano. Isto é Teorema de Pitágoras. Sim. Temos o Teorema de Pitágoras como uma equação do segundo grau em que a única coisa que nós não sabemos é o raio da Terra, não é? Sim. Portanto, conseguimos resolver para R e calcular e fazer uma estimativa do raio da Terra. Não vai dar exatamente, não é? Porque há aqui algum erro associado a estas medições, mas conseguimos fazer uma estimativa muito simples do raio da Terra, estando apenas em Lisboa e sabendo a distância à margem sul, não é? E fazendo uma experiência deste estilo. Portanto, é engraçado, aliás, se algum dos nossos ouvintes quiser experimentar fazer isso e chegar a alguma conclusão, acho que era muito engraçado. Então, em resumo, Gonçalo, nós precisamos de uma grande superfície de água, não é? Precisamos de saber a distância de uma costa ao outro lado da costa. Não interessa muito o ângulo em que nós olhamos, não é? Porque a Terra é uma esfera, portanto é um bocado indiferente se estamos a olhar para uma costa oeste ou a leste ou a norte ou a sul, mas temos que saber a distância de uma ponta à outra, da ponta que está oposta a nós. Temos que ter uma forma de ganhar um bocado de altura, não é? Para podermos chegar a uma altura em que vemos a margem oposta a nós. E a partir daí nós conseguimos fazer a conta com o Teorema de Pitágoras. Basicamente é isto, não é? Exato. Isto é uma coisa que qualquer pessoa pode ver com os seus próprios olhos. E é muito simples, basta ir ali ao Parque das Nações, não é? E ver no mapa qual é a distância para a outra margem, porque é engraçadíssimo. E repara que com isto, não é? Nós não precisamos de ir meter-nos num barco como o Fernando Magalhães, fazer aquela viagem toda perigosíssima em que muitos deles morreram, não é? Ou fazer como o Félix Baumgarten, não é? Saltar de um balão já na zona da alta atmosfera, não é? Que é preciso ter um bocado de como é que eu ia explicar? Não é coragem, é um bocado de loucura, não é? Para fazer um salto, porque ele sim saltou muito alto, não é? Mas pronto, mas isto são coisas que podemos fazer perto de casa, claro. Isto pode ser... Muita gente... Acho que muita gente prefere ficar na ignorância a fazer um salto desses, não é? Mas esta metodologia que nós estamos a dar não requer, de facto, esse tipo de riscos para a vossa integridade física. É daquelas que podemos dizer, podem fazer em casa, né? Podem repetir em casa. Exato. Aliás, durante este episódio, em casa é complicado, não é? Em casa é complicado, a não ser que morem a não ser que morem ali num daqueles prédios com vista para a margem sul. Tem que e se calhar até ajuda, não é? Vão pedindo aos vizinhos, desculpe, posso ir à sua janela ver se já dá para ver outra margem. Por exemplo, se fores subindo de andar em andar, não é? Até conseguires ver o outro lado. Exato. Exemplo, aí só precisas saber a altura de cada andar do prédio. Exato. Muito bem. É uma forma de fazer isto. Portanto, isto era aqui o primeiro exemplo tirado deste livro de física, sim.
todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.